Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo para encerrarmos as notícias dessa terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, um dia mais movimentado que ontem. Inclusive, se vocês quiserem ter acesso a tudo o que ocorreu no dia do Flamengo, corre no site de notícias da S1 Live ou no Twitter ou no Instagram também, que lá tem tudinho para vocês. Aqui é mais um resumo com as principais pautas. Então falaremos aí da cirurgia do Tite, que agora se recupera para a reapresentação da equipe em 2024, do dia D entre Flamengo e Everton Ribeiro, tem data definida para a reunião entre as partes. Falaremos também do possível futuro do Rodrigo Caio e do Corinthians, que está interessado em mais 2 jogadores do Flamengo. Esses são 2 promessas do Flamengo. Então, já amassa o dedo aí no like, compartilhe o vídeo com o máximo de rubro-negros possíveis para que esse vídeo tenha um alcance ainda maior que os outros. E vem com a gente que o vídeo está muito bom, eu prometo para vocês. Falaremos aí agora do Tite, né? O Tite que realizou a sua tão aguardada e falada cirurgia no joelho direito. A gente sabe que o joelho é um problema recorrente, né, na vida do treinador. Foi inclusive uma das razões para a aposentadoria tão precoce na carreira de jogador. E aí depois ele passou a se aventurar como técnico. E também, inclusive, quando o Flamengo começou a negociar aí com o Tite e atingiu um estágio mais de convencimento, né, para que ele antecipasse a sua volta aos trabalhos, ele já havia, inclusive, falado publicamente, feito uma promessa de que ele só reassumiria um clube em 2024 e o Flamengo precisou entrar num estágio de convencimento para que ele antecipasse esse retorno. Nesse período, se falava muito dessa cirurgia, né? Tratando até como um possível imbróglio, um possível obstáculo para ele assinar com o Flamengo. Não foi, ele veio, assumiu, deu tudo que podia, né? Teve seu foco aí na vaga da Libertadores, conquistou o seu principal objetivo, que era a vaga no G4, e aí realizou essa cirurgia há uma semana com o médico Rodrigo Laismar, tá? Que é o médico do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira. Trabalhou com o Tite na Seleção Brasileira, é um nome de confiança do treinador, e aí ele que foi o responsável por realizar esse procedimento no técnico. Inclusive, ele até falou com o Globo Esporte, explicando um pouco mais do procedimento, do que foi realizado no joelho direito do Tite e tranquilizando também os torcedores, tá? Falando que tudo correu como planejado, tudo deu muito certo e que o Tite tem se recuperado bem. O Tite já está no Rio de Janeiro, já iniciou aí sessões de fisioterapia, está sendo monitorado, acompanhado pelo Flamengo, justamente para que ele volte bem, né? Que ele se represente bem no dia 8 de janeiro no Ninho do Urubu, porque o Flamengo vai começar aí a sua pré-temporada já no dia 8 de janeiro. Dia 17, estreia com força máxima no Carioca contra o Audax lá em Manaus e logo em seguida já viaja para os Estados Unidos para a disputa lá da FC Series, né? Contra o Orlando City. E também para um outro amistoso que ainda não tem um adversário definido, mas para essa segunda fase aí da pré-temporada. Então, o Tite pegou esses últimos dias de férias justamente para focar na saúde, conseguir se recuperar das dores no joelho que ele vinha enfrentando. A gente até observava também o Tite na beirinha do gramado mancando, né, com algumas dificuldades, era perceptível a necessidade de realizar esse procedimento no joelho. Aqui o que o médico falou, tá? O médico Rodrigo Laismar. Aspas. A cirurgia foi para a colocação de uma prótese customizada no joelho, que é de uma nova geração. Ela foi produzida por uma impressora 3D que faz prótese sob medida para o paciente, permitindo assim os melhores resultados. Fecha aspas. Então, fica aqui a nossa energia, né, para que o Tite se recupere e para que a única dor que ele tem em 2024 seja na montagem do elenco, com vários craques que vão chegar aí, junto com os que já tem, que essa seja a única dor que o Tite enfrente em 2024. Então, melhoras e que dê tudo certo, que no dia 8 ele esteja inteirinho, sem mancar, sem nenhuma dor, pronto para dar tudo de si para que o Flamengo conquiste tudo no futebol em 2024. Agora falaremos aí do Rodrigo Caio, falaremos brevemente, mas a informação é do craque da notícia, o cara que vocês já estão acostumados, nosso parceiraço Jonas Stelma, que grava aí os vídeos diários também, né, às 7 horas da manhã e faz essa tabelinha comigo nos vídeos informativos. Ele trouxe a informação pra gente. Primeiro ele confirmou a negativa do Rodrigo Caio
para a oferta do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha aí feito uma proposta de contrato por produtividade com o jogador. Ele não quer nesses moldes, tá? Não é o que ele planeja para o seu futuro, para o seu próximo clube. Então ele recusou pensando nisso. Ele não deve aceitar nenhum clube com esse molde, com essa proposta de contrato por produtividade. Acho que até mesmo no Flamengo ele não aceitaria essa proposta. E ele busca mesmo um vínculo, porque ele acredita que ele tem condições ainda de entregar muito ao futebol. E existem aí 3 clubes que monitoram a situação do atleta, clubes da Série A. Estamos falando do Vitória, do Internacional e do Grêmio. Seguiremos observando, monitorando. O Jonas Stelman também vai trazer mais detalhes disso depois no futuro, caso algum clube avance oficialmente aí para contratá-lo, mas esses são os 3 clubes que nesse momento monitoram a situação do Rodrigo Caio. Agora, o dia D entre Flamengo e Everton Ribeiro, tá? Temos data para reunião. A expectativa, inclusive, das duas partes é que o encontro já encerre aí com uma definição do futuro do atleta. Então, a reunião, quem deu essa informação foi o jornalista Renan Moura, da Rádio Globo, tá? Ele deu a informação no programa De Olho no Lance, falando que a reunião está marcada para quinta-feira, dia 21 de dezembro. O Marcos Braz, inclusive, já está no Brasil justamente para essa pauta, para tratar dessa pauta com o Everton Ribeiro. O imbróglio ainda é o mesmo, a gente também sabe disso. O Flamengo ele segue irredutível aí na ideia de convencer o jogador a assinar por mais um ano, estender esse vínculo só por mais um ano, mas o jogador também tem a expectativa de que consiga pelo menos 2 temporadas aí com o Flamengo. A ideia do staff do jogador são 2 temporadas. A do Flamengo é só por mais uma. Por outro lado, há um otimismo aí nas duas partes, porque primeiro que esse problema, esse imbróglio, é tratado como natural, tá? Em qualquer pauta mesmo de renovação. A gente viu também como é que foi com o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique acabou ganhando essa disputa, conseguiu a renovação por 3 anos de contrato, mas a proposta inicial do Flamengo também foi por 1 ano. Então há um otimismo, justamente por ser um problema comum, não é nada difícil de se alinhar aí essas expectativas. E também porque a prioridade do Everton Ribeiro é renovar com o Flamengo de fato, tá? Ele só não vai fazer isso se esgotar todas as possibilidades mesmo, se não houver um acordo de forma alguma. Então aí ele vai seguir o rumo e analisar as outras propostas que devem chegar por ele, até porque há muito clube interessado em contratar o Everton Ribeiro. No vídeo de hoje de manhã, das 7 horas, a gente falou, né, sobre o interesse do Cruzeiro. Quem não viu, tem lá um pouquinho mais detalhado sobre o interesse do Cruzeiro, que está só observando, aguardando justamente o resultado dessa reunião. Falamos também já de Botafogo, Internacional, o próprio Corinthians também, que já monitorou a situação. Então, assim, mercado há, mas a prioridade do Everton Ribeiro é renovar com o Flamengo. Então, saberemos aí no dia 21 o que vai acontecer. A partir do dia 21, qualquer hora é hora, tendo uma confirmação, né, uma batida de martelo sobre essa pauta, faremos um vídeo aqui independente do horário, independente da hora, tá? Com uma informação mais oficial desse desfecho. Mas já sabemos que depois de amanhã, dia 21 de dezembro, as duas partes, os representantes do atleta e os dirigentes do Flamengo, sentarão para debater e, enfim, alinhar suas expectativas para a renovação ou não do jogador. O vínculo dele atual vai até o dia 31 de dezembro. Então, também já está aí na contagem regressiva para o final. Tá? Então, qualquer novidade, fiquem com a gente que atualizaremos vocês sobre essa pauta. Para encerrarmos, vamos falar aí do interesse do Corinthians, né? E mais 2 jogadores do Flamengo. O Corinthians, antes da gente falar dos 2 jogadores, que inclusive está com um nome bem relacionado ao Flamengo nessa janela de transferência, né? Porque já demonstrou interesse por Gabigol, o presidente já falou aí do Gabigol por diversas vezes, o Gabigol já falou do interesse do Corinthians também, né? Em podcasts aí na internet. O Corinthians já demonstrou interesse em uma possível negociação envolvendo o Fausto Vera pelo Thiago Maia, que também é um jogador que teve aprovação lá no Corinthians. O próprio Everton Ribeiro, que eu acabei de falar também, o Corinthians já monitorou, já mostrou interesse. Então, assim, o Corinthians está bem de olho mesmo no plantel do Flamengo. E agora ele sinaliza, observa as possibilidades de, quem sabe, fazer uma proposta por empréstimo por 2 jogadores, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. A informação é do jornalista Gabriel Reis, tá, que trouxe aí essa possibilidade, esse estudo do Corinthians em fazer alguma proposta por empréstimo para esses 2 jogadores.
falaremos rapidamente separado, né, da situação de cada um. A mais difícil é a do Matheus Gonçalves. Por quê? Porque ele voltou agora de empréstimo do Bragantino, ele ainda não atuou com o Tite. O Flamengo já deixou claro que o seu plano de carreira para o Matheus Gonçalves nesse momento é aproveitá-lo no início da temporada, né? O Flamengo, o departamento médico, o departamento de futebol do Flamengo, junto com a comissão técnica, vai fazer uma avaliação dele nesse início de temporada, do trabalho dele com o Tite vai conhecê-lo melhor, para a partir daí definir se bota, né, deixa ele à disposição do mercado, até para propostas do exterior, que o Flamengo sabe também que ele tem mercado no exterior. O Flamengo já observou aí algumas sondagens de fora por ele, ou se vai mantê-lo no plantel por ele ser uma peça importante para o decorrer da temporada. A gente já falou algumas vezes que o Flamengo vai ter problemas aí na temporada com data FIFA, né? Tem Copa América, tem eliminatórias, fora as lesões, suspensões, enfim. Então o Flamengo vai precisar do máximo de opção para o decorrer da temporada. E aí o Matheus pode ser uma dessas. Então o Flamengo, para imediatamente, para agora, falando do hoje, a ideia do Flamengo é contar com o Matheus Gonçalves para esse início de temporada. Até mesmo o Bragantino sinalizou aí para entender se conseguiria fazer alguma oferta definitiva pelo atleta, mas o Flamengo nem deu muita conversa não. Então, difícil a situação do Matheus Gonçalves para agora. O Vitor Hugo, por outro lado, tinha um status, né, com o Jorge Sampaoli de 12º jogador, era bem aproveitado pelo argentino. Quando o argentino começava a mudar no time, normalmente o Vitor Hugo já entrava, em alguns momentos ele até ganhou oportunidades como titular. Esse cenário mudou com a chegada do Tite, tá? Ele foi um dos prejudicados com a chegada do Tite, ele recebeu menos oportunidades, ele atuou só em 5 jogos sob o comando do novo treinador, mas a gente também precisa entender que o Tite precisou trabalhar ali sem mexer muito no time, só com o que tinha para conseguir atingir o objetivo. Era quase uma corrida contra o tempo. Era um laboratório com uma corrida contra o tempo, então ele de fato não abriu muito espaço para o Vitor Hugo. Mas o Vitor Hugo também atua em um setor que será muito desfalcado para o decorrer da temporada. Então também é uma análise aí, mas se for para botar entre os dois, é um caso um pouco mais possível que o Matheus Gonçalves para esse contato imediato, né? Caso o Corinthians de fato faça uma proposta aí oficial para o Flamengo por empréstimo. E aí há uma notícia também da Rádio Tatiaia, tá? Que o Corinthians ele teme um novo transfer ban, ou seja, o impedimento de registro de novos reforços, porque ele ainda tem débito com o Argentino Júnior pelo Fausto Vera, que era inclusive o jogador que eles queriam envolver em uma possível negociação com o Thiago Maia. Então isso também é uma coisa que a gente pode observar, porque caso isso ocorra, muda toda a movimentação do Corinthians nessa janela de transferência. Então são coisas que a gente também tem que monitorar dentro dessas pautas aí que trouxemos nessa terça-feira, nessa noite de terça-feira. Qualquer novidade, vocês já bem sabem, 7 horas da manhã, com o meu parceiraço Jonas Stelman, às 11, live para debatermos um pouco mais sobre isso. Então a gente conta com vocês lá no chat, debatendo com a gente. 7 horas da noite, estarei aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com tudo que vocês precisam saber da quarta-feira do Flamengo. Então fica com a gente que aqui tem muita informação.